Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Séculos depois apareço aqui novamente e hoje vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade não te deixa viver. Gente, esse é um tema que eu acredito, né, que seja bastante recorrente, um problema que seja bastante recorrente aí na vida da maioria das pessoas. Nem é especificamente quem tá dentro do espectro. Eu acho que a ansiedade realmente é o mal do século, né? Todo mundo praticamente, principalmente depois da pandemia, né, que nem acabou ainda, na verdade, mas principalmente aí depois que surgiu essa pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, as crises de ansiedade pioraram bastante. Eu, né, desde que eu me conheço por gente, eu tenho crises de ansiedade. Então é algo que eu conheço assim na pele mesmo, já vivi situações extremas, já tomei medicação por conta de ansiedade, enfim. É um tema que eu acho muito importante da gente falar e eu vou contar aqui tudo que eu aprendi ao longo desses anos, como eu lido com as situações, o que eu aprendi com as minhas crises de ansiedade, né? O que eu entendi que o meu cérebro, o meu corpo estavam querendo falar para mim nos momentos de crise. Espero que tudo que eu vou falar aqui faça sentido para você, que você possa rever aí na sua vida, na sua mente, né? O que tem aí ressonância com tudo que eu vou contar aqui, tá bom? Bom, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque eu sumo um pouquinho do YouTube, gente, porque o YouTube é mais complicado de gravar, né? Então, às vezes, assim, eu não tenho tempo, às vezes eu não tô legal, às vezes é muito barulho. Hoje, por exemplo, tá muito barulho aqui onde eu moro. É uma rua muito movimentada, uma área muito movimentada. Então tem música ao vivo rolando. Eu tentei isolar ao máximo o barulho, mas é complicado. Estou gravando esse vídeo já próximo de meia-noite e mesmo assim tem barulho. Mas são ossos do ofício, né? Então, gente, vamos lá. Eu quero primeiro, tá? Ler aqui um texto bem pequenininho, mas um texto assim muito legal de um livro que eu comprei em maio de 2016. 2016 eu tava no auge assim da minha ansiedade, das minhas crises, né? Eu não tinha nem noção do diagnóstico que eu teria em 2017, né? Então, esse livro eu comprei especificamente no dia 8 de maio, né? Eu tenho mania de todo livro que eu compro, eu coloco a data. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Aí eu coloco a data que eu comprei. Então vamos lá, vou falar pra vocês daqui a pouquinho o livro, tá? Saí a percorrer as estradas da vida, a procurar quem podia me fazer feliz. Fui longe por diversos caminhos, vi muitas pessoas, mas me encontrei com poucas. Cheguei a pensar que essa pessoa não existia. Em um momento inesperado a conheci. Uma pessoa capaz de realizar meus ideais de felicidade, disposta a me aceitar exatamente como sou, que jamais me abandonaria, capaz de fazer absolutamente tudo para que eu pudesse ter felicidade. Eu a conheci no dia em que aceitei a mim mesmo e passei a me amar. Eu me encontrei e finalmente me sinto feliz. Gente, olha que texto lindo, né? Esse texto é de um livro que chama Abraço de Pai João. É um livro espírita, tá? Mas é um livro que traz bastante ensinamentos, é um livro lindo. Eu gosto bastante, é do Vanderlei Oliveira. Na verdade, é uma trilogia, né? Então são 3 livros. É só procurar no site da editora Dufaux. Escreve Dufaux. Dufaux. Ou procurar pelo médium Vanderlei Oliveira, que vocês vão encontrar. Gente, muito bonito esse texto, né? Então, ansiedade, gente, o que é?
você viver uma vida que não é a sua vida atual, você não está vivendo o presente. Então você está sempre em busca de algo que vai trazer uma felicidade, que vai trazer um reencontro com você mesmo. Mas esse reencontro, ele nunca acontece, porque você nunca está vivendo o presente, você não está curtindo o momento, literalmente. Então, esses últimos meses, né, quem me segue aqui há um tempo, quem me segue lá no Instagram também, sabe que a minha avó faleceu em setembro. E né, minha mãe faleceu em 2002, então a minha avó, eu já era muito agarrada com a minha avó. E depois do falecimento da minha mãe, né, ficou mais intenso ainda esse relacionamento com a minha avó. Então foi como se eu tivesse perdido a minha segunda mãe, né, em setembro. E foi completamente diferente, de quando a minha mãe faleceu. Então, a ansiedade que eu senti depois, né, com a partida da minha avó, foi num nível muito menor do que quando eu passei pela perda da minha mãe. Então, as crises de ansiedade vêm quando você não vive o presente, você não quer viver o presente, você não aceita o presente. E aí você fica projetando uma vida, né, nova, perfeita, que ainda não existe. E que pode ser que nunca exista, porque você nunca vive o momento presente. E as crises de ansiedade acontecem justamente quando você passa por momentos de dor ou de frustração. Aqueles momentos que você não quer aceitar o presente. Então, logo que a minha mãe partiu, por exemplo, eu entrei num looping de crises de ansiedade, né? Então, eu fui diagnosticada naquela época com ansiedade generalizada. Então, eu tomava medicamentos fortíssimos que não adiantavam nada. Eu continuava tendo crise, eu ficava dopada e eu não vivia o momento presente. Eu estava sempre pensando: se eu mudar, se eu viajar, se eu mudar de emprego, se eu arrumar um namorado diferente, se. E você nunca vive o momento presente, você não aproveita o momento presente. E agora com a partida da minha avó, foi um choque, assim, de realidade. Eu ainda vinha, né, tendo crises de ansiedade, não com tanta intensidade nem com tanta frequência, porque a terapia me ajuda muito nisso. Essa mudança de padrão, né, de pensamento, você começar a pensar diferente. E aí eu comecei a pensar diferente, comecei a pensar no todo, não só em um hiperfoco, por exemplo, né? E aí, essas crises de ansiedade, elas foram se tornando menos frequentes e menos intensas. Porém, com a partida da minha avó, foi como se o meu corpo, se a minha mente me chamassem para o presente, para viver essa dor. Então, eu vivi o luto em cada estágio, né? Então, aquelas 5 fases do luto, né? Então, agora que eu saí do luto, agora que eu realmente aceitei a partida da minha avó, agora eu estou conformada com a partida dela, né? Então, eu passei por todas as fases e eu vivi todas as fases. Então, você ter ansiedade é você realmente negar o presente, você parar de viver a vida que você tem. E aí você vive uma vida de mentira, ou seja, você se desconecta de você. É bem isso que eu li no início do vídeo, né? Você busca uma pessoa, uma vida que você não tem, uma pessoa que você não é.
Você busca sensações que você não, que você quer sentir e não as sensações que você está vivendo naquele momento, que às vezes é de medo, de pânico, de tristeza, né? Às vezes você está deprimido, você está passando por um momento difícil, uma perda, uma separação, um desemprego, né? E a gente passa por esses momentos de forma mais intensa do que as outras pessoas, né? Pra gente tudo é mais intenso. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Que a ansiedade, ela não te deixa viver. Porque literalmente você é um zumbi. Você não tá vivendo a sua vida, você não tá curtindo os momentos. E depois dessa transformação que eu passei com a partida da minha avó, é como se eu tivesse sido puxada para a vida real. Então eu percebi, por exemplo, que eu fiz 46 anos, que eu não sou mais aquela menina, aquela menina frágil, aquela menina que tinha que pedir permissão para ser como os outros, sabe? Aquela menina que tinha medo de tudo. Eu comecei a olhar para trás e ver tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, até onde eu cheguei, né, com as minhas ferramentas, com as ferramentas que eu desenvolvi, muitas vezes por medo, muitas vezes por desespero, né? Muitas vezes para me encaixar mesmo, para viver aquela vida que eu não tinha a menor ideia que eu estava vivendo. Então foi realmente um choque de realidade. Percebi que o meu pai está envelhecendo, meus irmãos, o tempo passou. E eu vivia só no futuro, só no futuro, só no futuro, numa vida que não existia. Então é tão necessário a gente aceitar, né, a vida que a gente está vivendo naquele momento, com todas as dores e delícias, né? Nada é eterno, nem a coisa ruim, nem a coisa boa, nada é eterno, tudo passa. Então a gente viver na ansiedade, viver no futuro, não deixa a gente viver no presente, não deixa a gente curtir os momentos. E os momentos de dor, muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre trazem aprendizados importantes que a gente muitas vezes foge deles, né? E eles são extremamente importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e não são eternos, né? Então os momentos de dor também passam. E é isso, gente. Conta aí a sua experiência também, se você tem crise de ansiedade, como que você lida com isso. E a gente se vê no próximo vídeo.